Oi, pessoal, aqui é o professor Anderson e esse vídeo vai ser sobre crescimento microbiano. Bom, em microbiologia, quando a gente fala de crescimento, esse termo, ele se refere ao aumento no número de células e não no aumento das dimensões celulares, né? Então, a gente está falando do aumento da população de micro-organismos que, ao se reproduzirem, dão origem a novas células. E essa divisão, esse crescimento, ele é originado a partir da divisão, de uma célula. Então, por exemplo, as bactérias, elas se dividem em um processo chamado fissão binária, ou bipartição, onde a partir de uma célula, representada aqui na letra A, através de um processo de divisão, dá origem a duas células filhas idênticas. Ou também a divisão celular, ela pode se dar por um processo chamado protamento, onde o micro-organismo, ele, a partir de um broto, ele dá origem a um outro indivíduo. Por exemplo, algumas leveduras, que são fungos, se dividem por brotamento. E o crescimento dos micro-organismos, existe uma curva de crescimento típica, uma curva observada, quando a gente tem um crescimento, um crescimento em batelada, que é como a gente está na aula prática, está sendo feito o crescimento em batelada. Então, essa curva de crescimento, ela tem, a gente consegue identificar 4 fases distintas durante o crescimento. No início do crescimento, a gente tem a fase lag, representada aqui pela letra A, onde a gente observa que não há crescimento, ao longo do tempo, a população de células permanece aproximadamente constante, Então, a gente não observa o crescimento. Então, é um período de tempo de adaptação do micro-organismo antes de realmente a população crescer. A gente tem, depois da fase lag, a gente tem uma segunda fase, que é representada aqui na letra B, que é a fase log, que é a fase de crescimento exponencial. É nessa fase que a população de micro-organismos ela aumenta exponencialmente. Então, se a gente representar esse crescimento em uma escala logarítmica, a gente vai observar, vai perceber uma reta, uma reta crescente aqui. Essa reta representa o crescimento exponencial. Aqui a gente vê duas linhas, uma vermelha e uma azul, sendo que a linha vermelha, se a gente fizer a representação do crescimento em uma escala linear, e a reta azul, quando a gente faz a representação gráfica em um papel semilog, ou usa uma escala logarítmica usando uma planilha eletrônica. E a gente tem uma outra fase de crescimento, representada aqui pela letra C, que a gente também não observa um crescimento. Então, se vocês observarem após a fase log, a gente tem uma fase onde a gente não tem variação na população de células, ou seja, o número de células de novas células é igualado pelo número de células que morrem, que é chamado de fase estacionária. E por último, a gente tem a fase de morte celular, representada aqui pela letra D, onde a gente tem um decréscimo no número de células. Então, a gente chega em outro conceito, quando a gente fala de crescimento bacteriano, ou crescimento microbiano, melhor, é o tempo de geração, que é o tempo necessário para que uma célula se divida formando duas células filhas idênticas. Por exemplo, Escherichia coli, em condições ideais de crescimento, pode ter um tempo de geração de 20 minutos. Então, esse gráfico aqui, ele representa um micro-organismo em crescimento exponencial, que seria a fase, a fase B daquela curva que a gente viu anteriormente, onde o micro-organismo está crescendo exponencialmente, ou seja, nesse exemplo aqui, a cada 30 minutos, a população do micro-organismo dobra, nesse exemplo aqui.
né? E graficamente, embaixo aqui, a representação gráfica desse crescimento. Em escala aritmética, né? Ou escala linear aqui, e na escala logarítmica, aqui a linha vermelha, né? Em escala logarítmica, a gente vê como uma reta. Observem que uma única célula, né, em tempo de geração de 30 minutos, após 10 horas, dá origem a mais de 1 milhão de novas células. Aqui no gráfico, a gente vê, no eixo X a gente tem o tempo, no eixo Y a gente tem a população de células, né? Aqui é só escala logarítmica e escala aritmética no eixo aqui do lado direito. Bom, então a gente consegue quantificar o crescimento, né? Então, durante a fase exponencial, a gente consegue definir o tempo de geração, né? Que é o tempo requerido para que uma população de células dobre. Esse tempo de geração, ele é numericamente igual ao quê? Ao tempo de crescimento, né? Tempo de duração do crescimento exponencial, dividido pelo número de gerações. Então, a gente vai desenvolver um pouco esse raciocínio para ver como que a gente consegue obter essas informações com o crescimento do crescimento microbiano. Bom, então o crescimento, ele é, né, uma expressão, matematicamente a gente pode expressar o crescimento como uma progressão geométrica do número 2, né, uma vez que as células dobram, né, a cada geração elas dobram. Então, uma da origem é 2, 2 a 4, a 8, a 16 e assim vai. Ou, né, apresentando pelo número de gerações, né, o 2 elevado ao número de gerações, né? Então, inicialmente a gente tem uma célula, né? Se no crescimento inicial for uma célula, né? Primeira geração, 2 elevado a 1, na segunda geração, 2 elevado ao quadrado, e assim sucessivamente até, né, a geração n, 2 elevado a n. E a gente consegue estabelecer uma relação entre o número de células e o número de gerações. A gente, né, sabendo que a população inicial, a gente vai chamar aqui de N0, né, N maiúsculo nesse caso, sempre representa a população. A primeira geração vai ser o quê? 2 vezes a minha população inicial. Lembrando aqui dessa informação, a população não duplica a cada geração, né? Então, na segunda geração vai ser 2 vezes a população da minha primeira geração. A terceira geração, 2 vezes da segunda geração, e assim sucessivamente até a geração N. Então, minha população final vai ser o quê? Representada por N maiúsculo. Vai ser minha população inicial vezes 2 elevado ao número de gerações. A partir dos números inicial e final de células, é possível calcular esse N, que é o número de gerações, né, através dessa expressão aqui, né, que a gente viu aqui anteriormente, que a população final é igual à população. A população final é igual à população inicial vezes 2 elevado ao número de gerações. A gente calculando o número de gerações e sabendo o tempo de cultivo, a gente consegue calcular o tempo de geração por essa expressão. G igual a T dividido por N. Uma outra medida de crescimento é a constante de crescimento, né? Além do tempo de geração, que é uma medida do crescimento instantâneo e tem unidade de tempo recíproco. Essa constante de crescimento μ, às vezes a gente encontra também no livro chamando de K, né, também chamado de taxa específica de crescimento, que é um parâmetro, né, que é muito utilizado, então, por exemplo, em dimensionamento de estação de tratamento de esgotos e de efluentes biológicos. Um dos parâmetros de dimensionamento, né, parâmetro de projeto, é essa taxa específica de crescimento. Quanto maior, né, for esse valor, mais rápido o micro-organismo, né, os micro-organismos vão crescer. Os parâmetros, né, μ e tempo de geração, eles se relacionam pela expressão, né? O μ ele é igual a ln de 2 sobre g, né? Ou μ é igual a 0,693 dividido por g.
Mais para frente, vocês vão ver de onde saíram esses números aqui. A população final de células é igual à população inicial vezes 2 elevado ao número de gerações. Né? Vou chamar aqui de equação 1. Só fazendo uma transformação, aplicação do logaritmo do ln aqui, do logaritmo no ln aqui, o ln de n vai ser n ln de 2 mais ln de 0. O ln de 2, 0,693, né, só resolvendo isso, então a gente tem a equação 2, né, que está representado aqui. O n minúsculo, né, o número de gerações, a gente já viu anteriormente que é t sobre g, é tempo de crescimento pelo tempo de geração, que é o g. Então, só rearranjando, só substituindo a equação 3 na equação 2 e fazendo o rearranjo, a gente tem essa fórmula aí, ó. ln de n vai ser ln de n0 mais 0,693 sobre g vezes t. Esse 0,693 sobre g é o quê? A gente viu que é o μ, que é a taxa específica de crescimento. Então, se a gente quiser substituir, a gente pode substituir nessa equação aqui. 0,693 sobre g é igual ao μ. E como que a gente consegue determinar esses valores? A gente consegue fazer isso utilizando uma cultura em crescimento. A gente determina o número de células dessa cultura e, a partir do número de células, né, no início e ao final do crescimento exponencial, a gente consegue determinar esses valores. A gente faz isso como? A gente vai plotar em um gráfico, no eixo x o tempo e no eixo y o ln do número de células. Né? Lembrando aqui do slide anterior que a gente plota em escala logarítmica, né? Para a gente ter uma reta. E a gente sabe o quê? Que a inclinação da reta ela vai ser 0,693 sobre g. De onde que eu tirei isso? Né? Da última equação que a gente viu. A inclinação da reta, ela é o quê? 0,693 sobre g. O que é 0,693 sobre g? A gente viu falando ali antes. É o μ, que é a taxa de crescimento específica. O intercepto, que é onde a linha toca o eixo y, é o ln do número inicial de células. E a gente tirou isso de onde? Dessa equação aqui, da equação 4. Essa equação 4, né, estou reescrevendo ela aqui, né, que o ln do número final de células é o ln do número inicial, da população inicial de células, mais, substituindo 0,693 sobre g, que é μ, vezes t. Lembrando lá da equação da reta, né, que y é igual a b mais ax, o que é, né, o b? B é o intercepto, né, que é onde a reta toca o eixo y. O a, na equação da reta, ele representa o quê? A inclinação da reta. E o x, né, no caso aqui, é o tempo de crescimento. E o y é a população de células que a gente tem, que é o número que nós determinamos. Então, a gente sabe o valor de y, o valor de b e o valor de x. Com isso, a gente consegue determinar, né, o μ, que é a inclinação da reta. E a partir do μ, né, usando as fórmulas que a gente viu, que a gente consegue chegar em tempo de geração. Uma aplicação prática disso é o quê? Né? Como eu já comentei com vocês, a taxa específica de crescimento é um parâmetro de projeto em estações de tratamento de esgoto, né, biológico. Então, micro-organismos que têm um μ mais elevado, ou seja, uma taxa específica de crescimento mais elevada em um determinado substrato,
vão demandar, por exemplo, áreas ou volumes menores de reatores em uma estação de tratamento de esgoto, né? A compreensão desse parâmetro, ela é importante porque, né, quando a gente falar, quando vocês estudarem lá mais na frente, lá, né, na disciplina de saneamento, vocês vão ver a aplicação prática desse conceito.